seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um AtoCast. Hoje com uma pessoa muito especial, a gente vai falar de comunicação. Comunicar bem é governar melhor? Hoje eu converso com o secretário de comunicação de Suzano, Paulo Pavione, e a gente vai falar sobre estratégia, pressão, redes sociais e os bastidores da informação pública. Paulinho, posso te chamar assim de Paulinho, Com né? certeza. É um prazer te receber aqui. Muito obrigada por aceitar nosso convite e por estar aqui conosco hoje nesse AtoCast. Imagina, é um prazer, é uma honra estar aqui com você, Marici. Muito obrigado pelo convite, você, do Cláudio. Obrigado pela oportunidade e por conseguir falar de Suzano um pouquinho, né? Suzano está fazendo muita entrega, né? Mas a gente vai falar disso daqui a pouco, porque eu quero perguntar para você, em primeiro lugar, como é que você analisa que a comunicação hoje é uma ferramenta de informação ou de defesa do governo? A comunicação ela é uma ferramenta de transparência, né? Ela é o elo entre o poder público e a sociedade civil. Então, a comunicação ela tem a prerrogativa de informar, empoderar a população. Eu falo que o meu papel lá dentro da prefeitura é levar o conhecimento até a pessoa, né, até a população, para que eles possam também solicitar esses serviços. Então, a gente tem uma série de serviços públicos oferecidos para a população, para toda essa estrutura, né, de cidade. E aí o meu objetivo ali é informar, empoderar ela de conhecimento, de informação, então trabalhando com transparência para os atos oficiais, para os serviços públicos, e em paralelo também fazendo a defesa, porque nós vivemos em um mundo onde a tecnologia ela se expandiu de uma forma muito rápida, né? E as pessoas elas estão com na palma da mão ali o celular, ela pode criar uma inverdade. Então, a gente tem que fazer a defesa no combate às notícias falsas, às fake news, né? Então, a gente está ali permeando em todos os setores da comunicação. Eu acho muito interessante porque realmente o que você falou é muito verdade, essa transparência. É uma coisa que a gente percebe que veio de alguns anos para cá, porque antigamente isso tudo é muito engessado e o cidadão ele não tinha acesso. Hoje está muito fácil, está muito simples, né? Mas em contrapartida a gente tem que lidar com isso, que é a desinformação, né? E o seu papel é justamente trazer esse equilíbrio, verdade? Com certeza, assim, as perspectivas elas são inúmeras dentro dos fatos, né? Enquanto jornalista, sou jornalista de formação, então a gente sabe que o fato ele tem várias perspectivas, né? A pluralidade do olhar. E aí cabe a nós a tentar organizar isso da melhor forma possível e apresentar com transparência esses fatos à população para que eles possam também, a partir dali, tomar a própria decisão, emitir a opinião dela sobre diante dos serviços, das ações do município. Então, o nosso objetivo ali é apresentar, e aí, a partir disso, a população consegue se informar, se empoderar e cobrar. Outra coisa importante é esse feedback, né? Porque quando a gente tinha essa informação fechada, engessada, a gente não tinha esse feedback. Hoje você sabe o que incomoda, o que tem que resolver. Isso é muito mais transparente e mais democrático também, né, Paulo? Sim, a gente, dentro da comunicação, eu criei um setor de inteligência que faz a análise de tudo que Vocês acontece, né? recebem tudo? Sim, a gente tem um setor de dados, tecnologia e inclusão, inclusive o diretor é o Yuri, é um parceiro bastante competente. Ele com a equipe dele sempre estão analisando as redes sociais. A partir disso, eles fazem toda a análise de publicações, comentários, conteúdos, para que a gente possa encaminhar semanalmente aos secretários e eles tomarem a decisão a partir da informação. Então, se teve algum fato ali isolado de algo que aconteceu, o secretário tem ciência do que repercutiu, se foi positivo, se foi negativo. A gente faz análise dos serviços, das inaugurações. Então, a gente tem uma inauguração, algum evento, a gente faz análise de público, quantas pessoas foram, se foi positivo, se foi negativo. Aí o setor de cerimonial, inclusive o Gian, que é o nosso coordenador lá, também muito competente com a equipe dele, fazem toda essa análise pra gente, faz esse monitoramento também de mídia digital e a partir disso, toda sexta-feira a gente está encaminhando para o secretário. Mensalmente a gente também manda um relatório para os secretários e é um relatório completo. Demanda de imprensa, comentários em redes sociais, publicações, tudo que ele teve de envolvimento da secretaria dele para o externo, aí ele recebe para poder olhar, ponderar, falar, olha, eu errei aqui, eu posso consertar ali. Então a gente consegue, a partir de dados, fazer a tomada de decisão. Muito interessante isso ajuda realmente, né? E eu acho que é um reflexo dos dias de hoje, né? Porque quando a gente tem noção do que tá bom, do que não tá legal, através de números, através de relatórios, a gente pode realmente tomar uma decisão melhor, né? Mas eu queria te perguntar, qual é o maior desafio de comunicar dentro de uma gestão pública?
Olha, a gente tem inúmeros desafios, né? Mas o maior desafio que eu tenho é conseguir chegar em todos os lugares de Suzano. Suzano é uma cidade com mais de 200 quilômetros quadrados. É uma cidade com mais de 330 mil habitantes, né? No nosso último censo. Então, a gente tem uma cidade bastante populosa, uma cidade bastante grande. Então, o nosso desafio é conseguir chegar em todos os lugares e também entender o perfil do município. Suzano é diferente de Mogi, que é diferente de Itaquá, que é diferente de Poá, diferente de Arujá. Então, são cidades que, apesar de estarem uma ali perto da outra, né, Tem são cidades com características completamente características diferentes. diferentes. Então, eu tenho que analisar quantos por cento da população tem acesso à internet. E quem não tem acesso à internet, como que eu faço para chegar nessas pessoas? Então, é sentar, respirar, organizar todos os meus modais de comunicação para que eu possa chegar e levar a informação. Então, eu tenho uma inauguração, por exemplo, a gente no sábado teve a inauguração do terminal de ônibus de Palmeiras. Era uma inauguração extremamente aguardada. É uma região, uma região diferente ali, né? A gente tem a região norte, que é extremamente populosa, o centro, que é mais, ali se articula melhor, e a gente tem a região de Palmeiras, que é mais de agricultura, tem um perfil diferente. Então a gente colocou carro de som, distribuímos panfletos, além disso a gente trabalhou forte na internet, mas a gente tem que entender ali para tentar chegar melhor na população. Então meu grande desafio, eu falo que é esse, é conseguir levar a informação para os 4 cantos da cidade e da melhor forma possível. Com certeza, ali tem que ser uma estratégia diferente, né? O pessoal mais gosta de ficar em casa, tá ali na roça, é tão bom, né? Mas aí gosta do papel, gosta do alto-falante. Eu que sou dessa geração gosto, né? Não é Então, tão roça ali, o centro de Palmeiras ele é bastante desenvolvido, mas a gente tem um perfil diferente, né? A gente tem que entender ali o perfil, mas Palmeiras é um distrito bastante desenvolvido, a gente tem bastante coisa inaugurando, construindo agora uma UPA 24 horas lá, então a ali gente no tá bairro. ali na região, é uma região bastante legal também, mas tem esse perfil mais de agricultura, né? Ali daquela região, daquela Como área. temos aqui, né, o Butujuru, Cocoera, mais ou menos isso, né? É isso. Só para a gente fazer um paralelo aqui. Paulinho, existe um limite entre informar e promover a imagem do governo? Com certeza, com certeza. A prerrogativa da comunicação é informar, é da publicidade com transparência, mas sempre prezando pelo que está acontecendo de fato, né. Eu acho que o nosso trabalho ele é jornalístico, né, ele também permeia dentro do campo da publicidade, para a gente poder dar publicidade aos atos e aos serviços, mas a gente precisa promover a imagem de uma forma com bastante ética e de uma forma transparente, né. Então a comunicação que a gente tem que elaborar ali no dia a dia, é uma comunicação que a gente tem que ter bastante cuidado, respaldo, respeito com a população. Então tem esse limite aí que a gente tem que tomar cuidado para que a gente não ultrapasse os limites do campo publicitário, né, de marketing ali, não que isso seja ruim, mas que a gente precisa sempre estar tentando levar a informação mais, organizada possível, porque o que eu quero, Marici, é que a população ela acolha aquela informação e ela tire as conclusões dela a partir disso, né. Nós somos, jornalistas e nós temos esse objetivo de levar com imparcialidade o que está acontecendo. Então, dentro da nossa equipe, do nosso time, o Thiago Pantaleon é o nosso diretor de jornalismo, ele é, enfim, um profissional com uma carreira consolidada, ele está com a equipe dele ali para levar a informação da melhor forma possível. Ele é muito bom, aliás. Ele e o Fábio Miranda ali, organizando tudo, eles são ótimos. Aliás, você tem uma equipe muito maravilhosa, muito grande lá também, Ah, né, eu amo Paulo? minha equipe. E esse relacionamento também é muito importante, né? Sim, nós somos eu organizei a comunicação, né, de uma forma em que a gente tinha um perfil de comunicação, Marici, muito voltado ao jornalista, né, à assessoria de imprensa, e aí desde quando eu assumi a secretaria de fato, eu tenho organizado ela, então hoje são 7 departamentos, cada departamento tem as suas próprias atividades, então eu tenho um departamento que cuida de cerimonial, dos eventos, eu tenho um departamento que cuida dos dados, das redes sociais, do jornalismo, de multimídia, de assuntos administrativos e de comunicação visual e comunicação interna com os servidores, né. Então nós temos departamentos ali que conseguem transitar, organizar, dialogar. A gente tentou mudar um pouco, o perfil da comunicação. E toda essa equipe, esse time, assim, eu agradeço demais ao ex-prefeito Rodrigo Achiuchi, né, a Larissa Achiuchi, o atual prefeito Pedro Ishi, que me oportunizaram organizar esse time, convidá-los para integrar a comunicação de Suzano e trabalhar bastante para que a gente possa levar informação a quem de direito.
Eu não consigo enxergar ninguém mais competente para esse papel, viu, gente? E olha, esse menino tem Obrigado. 30 anos, né, 30 Paulinho? anos. É Obrigado. impressionante realmente a sua capacidade de organização Obrigado. e de pensar dessa forma plural numa secretaria tão complicada quanto a de comunicação, né? Obrigado, obrigado. Mas nem tudo são flores, né? E quando o assunto é comunicação, eu quero te perguntar o seguinte: como a secretaria reage a crises e críticas nas redes sociais? A gente tem um comitê de gestão de crise dentro da prefeitura, né? Então, tudo que acontece ali no dia a dia, a gente está sempre monitorando e mandando para esse comitê. E aí, a partir dali, a gente faz as tomadas de decisão. Então, quando existe alguma crise que a gente o principal fato ali da crise no âmbito da comunicação é a gente ter uma ação rápida, né? Quando você deixa a crise sem uma resposta, as pessoas podem pensar o que elas quiserem, né? É como o fogo que se alastra, né? Exato. Então, é muito bem pontuado por você agora. Então, a gente não pode deixar com que isso vá se propagando. Então, a gente tenta sempre ter muita agilidade na emissão de uma nota, de um comunicado, num posicionamento. O que é muito gostoso da gestão é que isso desde da gestão do Rodrigo Achiuchi, agora com o Pedro Ishi, essa oportunidade de a gente sempre se posiciona, nunca se esconde. Então, em todos os momentos, a prefeitura está presente. Ela está presente na vida da população. Da hora que a pessoa acorda, a hora que a pessoa vai dormir. Exato. A prefeitura está ali. Então, a pessoa sai de casa com a iluminação feita, a prefeitura está ali. O uniforme da criança, a prefeitura está ali. Então, a prefeitura está presente em todos os momentos. Então, o que as pessoas merecem é respeito. Então, por isso que a gente está o tempo todo se posicionando, o tempo todo dando as caras. Quando chega a demanda de imprensa, perguntando sobre um buraco, alguma situação, eu falo com o secretário, já vamos se posicionar, já vamos dar entrevista, e a gente tenta ao menos fazer por meio de nota, sempre colocando a nossa cara, a gente está recebendo para estar ali, então a gente tem que dar esse respaldo e essa informação. Você teve uma oportunidade recente de lidar com isso, uma crise imensa que foi a situação do lixo, né? Como é que Sim. foi resolvido isso e como é que você encarou? Que acho que foi seu primeiro grande desafio dentro da Secretaria de Comunicação, né, Ah, Paulo? não, na verdade a gente Teve tem. antes? Nossa, Então demais, conta. né? Nós tivemos a crise do Raul Brasil, né? Um crime Ah, muito verdade, você já grande. estava lá. Já, eu tô na prefeitura Nossa, desde gente. 2017, né? Então é o meu 10º ano de gestão. Então a gente passou por muitas coisas que aconteceram, situações. A crise do lixo foi uma outra situação, obviamente em perspectivas e situações e cenários diferentes, mas dentro do aspecto aí do que aconteceu da crise do lixo, a empresa, ela, ela parou de prestar o serviço, a gente o tempo todo se posicionando, explicando para a população, mandamos para a imprensa todas as medidas, as notas, nos reunimos com os colaboradores, porque é uma coisa que indiretamente afetou a prefeitura e a cidade, né? A empresa ela é contratada e recebe mensalmente para prestar o serviço, e ela simplesmente para o serviço dela. Então a prefeitura ela tem que tomar uma decisão rápida ali. Ela precisa notificar a empresa, e aí aí tem alguns entraves jurídicos e administrativos que a prefeitura não pode simplesmente, é diferente da iniciativa privada, que você fala, não está dando certo, você pode, por gentileza, se retirar que eu vou E colocar uma pronto, nova e e bola pra pronto. frente. Não, o poder público tem uma série de regras, né? Sim, E essas regras, às vezes, as pessoas não conseguem entender. entender ou acolher. E tá tudo bem também, porque as pessoas elas querem o serviço oferecido, né? Ainda mais quando Então, se trata de lixo, né, gente? Que é tão exato. Então, delicado isso. então, dentro desse processo, o prefeito Pedro, em momento nenhum, se ausentou, o tempo todo se colocando à disposição e se expondo e falando o que estava acontecendo, dando transparência à situação. E foi, assim, uma resolução recorde, né? Em menos de 10 dias, o prefeito conseguiu tirar a empresa que estava fazendo causando esse problema, e não causou só em Suzano, né, Marici? A empresa ela prestava serviço em outros municípios que também tiveram o mesmo problema. Ou seja, o problema não estava em Suzano, estava na empresa que não prestou o serviço adequadamente. Mas o prefeito o tempo todo ali se colocando à disposição, colocou a equipe, foi para a rua, a própria prefeitura, com o secretário Samuel de Oliveira, que é o secretário de Manutenção e Serviços Urbanos, colocou caminhão, foi na rua fazer a limpeza. Foi num processo muito difícil, porque foi numa sexta, sábado cheio de feiras livres. Imagina Verdade. você ter feira Nossa livre Senhora. e não ter uma limpeza, e o secretário com a equipe dele fazendo a limpeza. Então, em momento nenhum, apesar de todos os pesares da cidade ter sofrido com isso, o que foi importante é que a prefeitura não parou e a prefeitura não se omitiu. A prefeitura o tempo todo esteve ali do lado da população, indignada com todo o processo,
Mas, infelizmente, a gente está vivendo num ano eleitoral, né? Então, tem um grupo ali de oposição, um grupo que tenta criar o caos, tenta criar um barulho e não conseguem, mas são pessoas que estão o tempo todo estão ali tentando criar alguma situação e Aproveita essa trazendo, narrativa para... distorcendo o que de fato está acontecendo, né? Cria uma storytelling completamente equivocada e algumas pessoas acabam criando uma confusão, mas a gente sabe que a verdade e o fato, ele é único, né? Então a gente consegue expor e a gente conseguiu mostrar isso e foi o que aconteceu, assim, em menos de 10 dias foi solucionada essa crise. Já houve uma tentativa de segurar a informação? Em que sentido? Alguma informação que a prefeitura não quisesse que fosse divulgada e você teve que fazer esse papel? Ah, assim, ó, tudo que acontece na cidade, a gente divulga, mas do que compete à prefeitura, né? Às vezes as pessoas esperam da prefeitura algo que vai além, né? Que talvez não seja da prerrogativa da prefeitura, né? A prefeitura se mantém dentro dos limites do que ela coordena, do que ela administra, né? Então, assim, é engraçado que uma vez chegou demanda lá pra gente perguntando sobre a mudança de preço de ingresso de cinema, que não tem nada a ver com a prefeitura, Mas, né? gente, Mas são coisas que acontecem. Às vezes as pessoas perguntam sobre alguma situação da Sabesp, a prefeitura está ali cobrando e querendo entender, mas são demandas que devem ser direcionadas à Sabesp, né? Ou à EDP, que é a concessionária de iluminação. Então a gente se mantém ali dentro dos nossos limites. É óbvio que se atinge o município, a Sabesp deixou de servir alguma coisa, óbvio que isso tem a ver com a cidade, então a Secretaria de Manutenção vai se posicionar para fazer essa cobrança, mas é mais nesse sentido da gente, às vezes as pessoas podem confundir uma coisa ou outra. Por exemplo, a estrutura do SUS, né? A gente tem a rede de urgência e emergência, de especializada e a atenção básica. E o SUS ali dentro da prefeitura, ela sempre é um trabalho tripartite, né? sim, É o município, é o estado e o governo é a federal. federação. Então, não é só o município. E aí o Então, cidadão não entende, não, né? Ele acha que às tudo é culpa vezes, da prefeitura. exato, às vezes não entende por que que tá. Então, dentro do aspecto ali de atendimento, a gente tem a atenção básica, que é uma responsabilidade integral do município. A atenção especializada, que são os médicos especialistas, eles, neurologista, eles não estão da obrigação da prefeitura ali Sim. dentro daquele atendimento. A prefeitura está o tempo todo ali. Suzano criou o voucher da saúde, que a gente conseguiu credenciar clínicas particulares para os especialistas que não têm dentro do Olha que município, legal, a gente. pessoa ganha um voucher para conseguir passar dentro da clínica particular. Que Porque bárbaro. o Estado não estava oferecendo ali com tanta agilidade que era esperado, né? Isso diante das demandas que nós temos, né? A gente sabe que um dos maiores problemas são as cirurgias eletivas, e isso aí, quem regula era o antigo CROSP, agora é Ciresp, Ciresp, e a gente sabe que a aflição que dá numa pessoa que precisa de uma cirurgia urgente exato. e não tem, mas esse é um problema que realmente não envolve a esfera municipal, né? Municipal, isso, mas a gente está cobrando, a gente está sempre pedindo. Abrimos o Agarrat, que é o Hospital Regional do Alto Tietê, deputado Estevão Galvão de Oliveira, que era o antigo Hospital das Clínicas, que lá está fazendo cirurgias eletivas. Então, assim, o município, o que compete ao município é cobrar, solicitar, tentar abrir novas frentes, a gente tem feito isso, mas não é fácil, né? Porque quem está na ponta é o prefeito, é a prefeitura, então as pessoas elas acabam cobrando demais ali a prefeitura e elas estão no direito delas de fazer essa cobrança, mas é importante o papel da comunicação e inclusive da imprensa de fazer essa orientação para que a gente possa deixar bem claro as responsabilidades, né? Vamos falar disso agora. E no meio disso tudo tem também a relação com a imprensa. A imprensa, Paulo, ela é tratada como parceira ou crítica, na sua opinião? Sempre parceira, né, Marici? Eu acho que a imprensa, ela, assim, eu tenho formação enquanto jornalista, né? Eu sempre sonhei em ser jornalista, Marici. Meus pais brigavam porque queriam que eu fosse para a área da Faz isso medicina. não! Queria que eu fosse fazer medicina, minha mãe, o Mas sonho não dela era que adianta, eu se fosse não odonto. tá no nosso âmago, não E o vai, meu né? sonho era ser jornalista. Então, Aí. assim, hoje eu vivo o meu sonho. Eu amo ser jornalista, eu amo trabalhar com comunicação pública. Então, o que eu posso fazer para acolher a imprensa, porque eu já trabalhei também, né, em jornais, o que eu posso para a gente poder dialogar, entender. Às vezes a imprensa chega com alguma demanda, eu ligo para explicar, porque o telefone, ele hoje, né, com mensagem, é tudo muito frio. As Então, eu pessoas sempre. ficam com medo de ligar, às E eu sou vezes, do né? telefone, eu Eu adoro também. ligar.
imagina, mensagem para mim não funciona. Eu gosto de ligar, eu gosto de Falar com a conversar, pessoa. falar. É importante. Vamos, assim, olha, chegou umas demandas pra gente de um portal que estava perguntando exatamente sobre cirurgias eletivas para uma questão que não cabia à prefeitura. Eu levei esse jornal até a UPA, apresentei a estrutura, expliquei o SUS. Eu acho que ali o nosso papel também é fazer essa formação, essa conscientização. Então eu trato a imprensa como parceira. Como você disse, eu tenho 30 anos, eu me formei em 2016 na Faculdade de Comunicação. Eu tenho a experiência desde 2013 dentro do jornalismo, mas tem pessoas que têm muita experiência. Então eu tenho que a gente precisa acolher também a orientação dos nossos parceiros. Você que é uma jornalista aí renomada aqui na nossa região, Imagina. eu te conheço há muitos anos, trabalhou em grandes veículos de comunicação. Eu tenho que parar para te ouvir e te escutar, porque você tem muita experiência para me agregar. Então a gente precisa tirar às vezes qualquer indiferença e trazer e acolher. Então eu agradeço demais, assim, jornalistas de longo tempo de trabalho. Vou citar aqui alguns jornalistas que sempre estão ali me orientando, mandando mensagem. O Miguel Leite de Ferraz de Vasconcelos, lá em Suzano, o Douglas Espada sempre me manda mensagem, conversando. O Edgar Leite É também maravilhoso, sempre Edgar. manda. Edgar é maravilhoso. Manda mensagem sempre. Aqui em Mogi, a Marilei sempre me manda mensagem. A Maria Parceiraça, Maria Salas, Salas. parceira pra caramba. Então, assim, Tudo gente muito querida, né? exato, e eles são muito cuidadosos comigo, assim, eu tenho muita sorte, porque são pessoas que olharam pra mim, me acolheram, e tudo que eu preciso, eles sempre estão ali me mandando mensagem, sempre conversando, a Gabi da Guardiã, então são pessoas assim que sempre estão assim, Paulinho, que você acha da gente fazer isso? Olha, Suzano tá bem aqui, vamos trabalhar com essa atividade, eu acho isso incrível, Eu também assim. acho. Muito legal. E muito difícil de acontecer, viu? Porque geralmente nesse setor é treta atrás de treta. E eu queria perguntar para você se já houve algum desgaste com o veículo de comunicação. Ah, eu acho que é normal, né, assim, a gente briga em casa com a nossa família, às Não vezes, é? Com né? quem A tá do gente teu se lado ali. desentende ali com gente que a gente ama. É normal a gente ter algum tipo de crise ali, mas não um desgaste. Eu acho que teve uma vez um jornalista que reclamou que eu não tava mandando os releases no e-mail dele. Eu falei, uai, mas eu tenho um grupo de WhatsApp, eu mando os releases, eu sou aberto Mas tem um papel também do jornalista de ir atrás da informação, Opa! né? Eu acho que é o nosso principal, Pelo amor de né? Deus, né, Então eu gente? falei assim, as pessoas às vezes se acomodam e acabam achando que assim, eu tenho que receber todos os dados aqui sem ir atrás. E não, o jornalista ele precisa ir atrás da Com informação. certeza. Obviamente que, sabe, ouvindo uma situação dessa, eu vou atrás da pessoa para falar assim, vamos cadastrar seu e-mail no nosso mailing, me manda Você seu acolhe, mas WhatsApp. na verdade é isso, né? A É, pessoa tem. O bom o bom jornalista é esse, ele vai jornalista. atrás da notícia, né? Exato, exato. Você sabe bem. Paulinho, a comunicação oficial compete com influenciadores hoje, na sua opinião? De jeito maneira, de jeito maneira. Eu acredito muito no marketing de influência. Eu acredito muito no marketing da pequena influência, principalmente. Eu trabalho muito isso dentro da prefeitura. Então, eu acredito que nós somos em 6 mil servidores e nós temos servidores incríveis que podem trabalhar a imagem da prefeitura com marketing de pequena influência, mas os influenciadores, eles chegam para somar também. Então, é importante eles terem esse senso de como funciona a administração pública. Então, por exemplo, nós temos lá na cidade uma página, né, um perfil nas redes sociais, tem mais de 200 mil seguidores, voltado para a família, né? Então eu convidei eles para conhecerem a estrutura da prefeitura, porque são pessoas que vivem ali trabalhando com comércio, que trabalham com conteúdos de turismo. Convidei eles para conhecerem a estrutura da prefeitura, expliquei todo o nosso serviço, e hoje são grandes, assim, parceiros. E não são parceiros, não estou nem dizendo parceria comercial, estou dizendo parceria de entendimento do município, né? Onde a gente pode fazer, e eu volto a bater naquela tecla, Marici, eles olham para algum ponto que eles acham que é importante para o turismo da cidade, porque eles têm essa visão Claro. turística, eles mandam, Paulinho, o que você acha de, tá alguma coisa prevista para isso daqui? O que vocês... Então eles vão atrás da informação também, que é a prerrogativa do jornalista, mas nem sempre são jornalistas de formação, mas são comunicólogos. Então a gente ali orientando, conversando, é incrível, assim, eu sou muito grato por essa geração que tem, assim, ajudado a gente. Aqui em Mogi tem um blog, que é o blog do Mogiano, que é do Thiago Reis,
que sempre tá mandando mensagem com muito carinho, com muita Thiago é um atenção. fofo. Thiagão fofo. E o Thiago sempre tá mandando mensagem ali, participando das coisas de Suzano. Eu sou muito grato por essa galera rede de aqui. apoio, né? O Brás Santos, O Brás o também. Gabriel do Em Meu Deus do céu, Pauta. gente, eu tô ficando velho, fico pensando aí. Só o Brás eu conheço há 25 anos, vamos pular isso, vamos pular. Vamos Mas deixar é abaixo. muita gente querida, né? É muita gente. Sim, O Gabriel, por exemplo, pra mim, é o repórter nato. É um menino que vai o atrás da Biel. notícia e eu acho ele incrível também. O Biel é sensacional. Ele, assim, uma pessoa que tem muito carinho por Suzano, ele é de Suzano, então ele tá sempre ali, sempre pede assim, olha, eu tô indo bem, então ele pergunta, e eu a mesma coisa, porque essa troca é gostosa, né? Essa troca é muito legal. É muito legal. E com as pessoas mais antigas também, o Brás, que tem Sim. uma trajetória incrível também dentro do jornalismo. Ele é um cara muito interessado, um cara que vai atrás também. E eu tenho muita admiração por essas pessoas todas que você citou aí, porque eu acho que o relacionamento com a imprensa, com o tempo, né, com a maturidade, no começo, quando a gente é muito jovem, assim, existe muita competição, muita coisa de, vamos ser melhor, vamos fazer melhor, mas com o tempo você começa a ver realmente como Uma parceria, né? pessoas. E assim, é aquela troca, né? Você ensina, você também aprende. Sim. E ter essa humildade de entender isso. Acho muito Olha, legal. eu acho que o ápice, assim, de mostrar essa parceria foi o nosso jogo que teve no final do ano, que você jogou eu lá com a ainda gente. não me conformo, mas tá bom, eu gostei. Não, mas eu A fiquei gente muito precisa feliz. melhorar nosso. Gente, Gabriel, Brás, Marilei, todo mundo. Eu quero fazer um timaço da imprensa de Mogi para enfrentar esse rapaz aqui, porque ele vem preparado, viu? Gente, não, porque assim, ó, a gente teve um jogo de vôlei lá, a imprensa super animada, mas foram mal. Foi uma tristeza. Mas a gente foi enganado. A gente chegou lá de surpresa achando que ia ser uma peteca, assim, uma coisa. Mas não era, não. Era, ó, porrada. É isso, gente. Mas foi muito legal. E foi um aprendizado também. Eu adoro, sabe, esse tipo de evento. A gente conhece pessoas novas, a gente se relaciona. E eu sei que você frequenta sempre, né, o pessoalzinho lá do Suzano Vôlei. Joga muito bem, viu, gente? Obrigado. Então, eu acho isso muito legal. Sim, eu amei, gente, eu amei. E eu espero que esse ano... no ano que vem, esse esse ano. Esse ano, final do ano, né? Exato. Tá. Braz, vamos se organizar. Por favor, gente. A gente tá sempre na correria e esquece, né? Mas faz muito bom pra gente, faz muito bem pra gente essa atividade física, pessoal que vive na correria, parar um pouquinho, cuidar do corpo também é muito importante. Sim. Paulinho, para encerrar, vamos fazer um pinga-fogo aqui. Vamos lá. Comunicação pública hoje, é estratégia ou improviso? Estratégia. Crítica incomoda ou ajuda? Ajuda. Transparência ou controle? Transparência. Um erro que ensinou muito? Que difícil. Eu acho que... Maricia, eu não vejo como um erro, mas eu vejo como algo que... As crises que acontecem, elas são importantes para a gente ver onde a gente consegue caminhar. Nada é novo, tudo já aconteceu. Então a gente consegue se espelhar e organizar. Mas quando acontece com a gente acaba criando uma casca e aprendendo mais. Então eu não vejo como erros, mas eu vejo como crises importantes para lapidar a nossa estrutura enquanto prefeitura. Então essa crise, qual foi a que mais te afetou? Eu acho que emocionalmente a crise do Raul Brasil foi a que mais me afetou. Eu acho que é algo que não competia ali se era o estado, se era município, porque era uma escola estadual, mas o município o tempo todo tentou se envolver e tentou ajudar, né? Então ajudou em todos os setores, desde colocar psicólogos, de acolher as famílias, de tudo que a gente pôde fazer a gente fez. Mas enquanto comunicação foi bem difícil ali, foi bem forte. Fake news, combate ou convivência? Combate o tempo inteiro. Eu vou te contar uma novidade em primeira mão. Conta. A comunicação de Suzano acabou de criar o Verdade na Rede, que é um projeto de 10 encontros sobre combate às fake news e os malefícios da internet para as crianças. Então a gente tem feito isso, a secretária de Educação Renata Priscila, que é incrível, ela, uma professora nata também assim, ela topou o projeto e a gente começa nos 4º anos do ensino fundamental com uma cartilha, e aí está sendo liderado pela jornalista Gisele Santos, que é uma querida lá de Suzano, nossa colega de trabalho, e a Gisele, ela está coordenando esse projeto com a Renata Priscila, e serão 10 encontros com uma cartilha, com formação, vai ser, sabe o ProErd? Sim! Vai ser nesses mesmos moldes, mas falando sobre os malefícios da internet, rede social,
os perigos, mas, sobretudo, combate às notícias falsas. Como identificar uma notícia falsa? O que é um lead? Como que funciona uma Nossa, notícia? gente. Então, a gente criou esse projeto e a gente lança agora em abril. Gente, isso é incrível, realmente incrível. E é uma coisa mais do que necessária. Tanto essa questão das fake news, a gente pode ampliar esse debate, mas eu vou te chamar para uma outra conversa, Com Paulinho, porque eu certeza. quero falar sobre violência sexual dentro das escolas, sobre informação para as crianças sexual, sexualidade, informação sobre importunação sexual. Já está na hora da gente começar a trabalhar também nesse nível. Você sabe que eu tenho um livro sobre violência doméstica contra as mulheres, né? E Vamos falar sobre isso. eu bato muito nessa tecla, é importante a gente tratar. A Suzano é a única cidade, é uma cidade que tem 0 feminicídio entre as mulheres assistidas pela Patrulha Maria da Penha. Então a gente bate muito nessa tecla sobre empoderar, e aí a gente tem um projeto chamado Maria Vai à Escola, que a Patrulha Maria da Penha vai até as escolas e explicam sobre violência, os tipos de violência, para as crianças também É muito identificarem. importante, gente. E para a criança até levar isso para dentro de casa, porque Sim. muitas vezes a mãe tá lá oprimida. E sempre com muita cautela, porque a gente não pode chegar na criança e Despejar. despejar. Então, com muita cautela, com orientação, com apoio, com vários profissionais, né? Mas sempre com muita cautela. Sobre violência dentro da escola, só um parênteses, eu sei que a gente está sem muito tempo. Não, vamos embora. Mas nós temos um projeto lá em Suzano chamado... é um projeto da Secretaria de Educação, que é prevenir a violência escolar. E aí a gente faz uma formação para os colaboradores da educação que estão dentro das escolas. Então, a cozinheira, o segurança, a inspetora, todos eles passam por uma formação para identificar crianças com um potencial problema dentro de casa. Risco. Então, a criança não está indo para a escola, por quê? A criança está com algum problema, ela está mais isolada. Então, eles têm esse trabalho de identificar e tentar ajudar. Em muitos casos já foram solucionados, graças a Deus. Com essa iniciativa. A criança parou de ir para a escola, por quê? Aí vai até a casa da criança, aí entende que o pai pode estar desempregado, levar ele para o Usando Mais Emprego, não tem alimentação, já cadastra na assistência social para receber alimento em casa. Legal, gente. É um trabalho imprescindível. Paulinho, para encerrar, antes da gente encerrar, eu quero que você fale das entregas de Suzano. Vamos falar agora um pouquinho sobre isso, porque Suzano está fazendo aniversário agora, gente. Quinta-feira, dia 2. Vai ter uma entrega super importante, a gente vai estar lá também, que é a entrega de um trecho de uma avenida importante e também as comemorações dos 77 anos da cidade. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Vamos lá, a gente entregou dia 28 de março o terminal de ônibus de Palmeiras, que foi um bastante importante marco. Dia 2 a gente abre o aniversário da cidade, 77 anos, com a inauguração. É um bebê, né, gente? É um bebê. É uma jovem senhora. A gente entrega o prolongamento da Avenida Senador Roberto Simonsen, que é uma importante via de ligação entre a região do Casa Branca e a área central, ali no Parque Max Pfeffer. Você conhece bem ali aquela região. Nós vamos inaugurar também uma UBS no Parque do Colégio, uma ampliação da Escola Vera Lúcia Miranda no Jardim Quaresmeira. A gente vai inaugurar o corredor ecológico do Jardim Revista. Então a gente tem bastante entrega aí ao longo do mês, muita atividade cultural. A gente vai ter no dia 2 atividades no Parque Max Pfeffer para toda a família. Então vão lá, vai ter show de artistas locais. Nós teremos também brinquedos infláveis, praças de alimentação. Então vai ser um dia de festa para dar início a esse mês aí de grande trabalho, de muita movimentação. Muita movimentação. E quinta-feira Santa, feriado, então pode aproveitar sossegado. É isso aí, é isso aí. Até domingo, que é o domingo de Páscoa, a gente vai ter algumas atividades no Parque Max Pfeffer. E ao longo do mês, as inaugurações, lançamento de obras, projetos e programas. São 44 ações organizadas para acontecer ao longo do mês. Ou seja, mais de uma atividade por dia. A gente vai estar ali, trabalhando bastante, mas a cidade merece, né? Tudo de melhor. Vocês viram como ele organiza a comunicação. Agora vocês imaginam esses 44 eventos. Deve estar incrível e impecável. E a gente vai mostrar tudo para você, viu? E encerrando com shows maravilhosos, roupa nova. Poxa, muita gente bacana lá. Léo Santana, que sacou. Nossa, muita coisa bacana também, né? Sim, o aniversário da cidade acontece no dia 2, mas a iniciativa privada, a empresa Pilar, ela organizou um evento aqui para Suzano, né? Então, a partir do dia 9 até o dia 12, nós teremos alguns shows. Ficou sob responsabilidade da Prefeitura Troca Solidária. Então, acessem o site da Prefeitura, suzano.sp.gov.br. Lá tem todos os endereços, quais alimentos, os shows. É que cada dia de show é um alimento diferente, gente. Isso, inclusive, eu encontrei com a primeira-dama Débora Ishi semana passada lá em Itaquá. Ela estava no evento da
do da Condemate, Mila né? Boigues, né, do Elas por Elas, que foi um evento incrível também de empoderamento, e ela estava lá, e ela conversou comigo, ela está muito satisfeita com a quantidade de toneladas que já foram adquiridas nessas trocas aí solidárias, É né? muito importante, bate 40 toneladas. Olha isso. Ajuda muitas famílias. Com certeza. Paulinho, muito obrigada pela Obrigado. sua entrevista, eu adorei. Você só confirmou aquilo que eu já sabia, uma pessoa competentíssima, uma pessoa que tem um futuro brilhante pela frente. Eu te desejo muito sucesso. Obrigado pelo espaço, pela oportunidade. Eu sou seu fã, você sabe Eu disso. também. E eu sou muito grato pelo ato de estar sempre ali ajudando a gente Imagina. na cidade de Suzano. Obrigado. A gente está aqui para isso também. E também quando for coisa que a gente tem que apontar, a gente aponta. Mas é isso que é legal, essa parceria, né? A gente um ajuda o outro, um dá a mão pro outro. A parceria não invalida a crítica e a análise ali do que está acontecendo. Até porque somos jornalistas, né? Isso. Muito obrigada. Obrigado. Viu? E você que acompanhou a gente, fique ligado que semana que vem tem mais AtoCast, a gente sempre trazendo novidades para você. Se inscreve, aperta o sininho aí para as notificações. Muito obrigada pela sua audiência e até semana que vem. Tchau, tchau!